Muitas pessoas acreditam que o minimalismo se resume em se desapegar ou usam o termo destralhar os objetos, remover objetos da casa. Na verdade, o minimalismo ele vai muito além disso. O minimalismo, o estilo de vida minimalista, nos ajuda a simplificar as nossas vidas, nos ajuda a facilitar as coisas nas nossas vidas, removendo o que não é útil, o que não nos agrada, o que não nos faz feliz. E isso envolve objetos, atividades, pessoas, relações, mas manter na nossa vida somente o oposto, o que nos agrada, o que nos faz feliz, o que é importante nas nossas vidas. No vídeo de hoje, eu vou falar dos 10 passos para adotar uma vida minimalista. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como que a gente pode viver uma vida minimalista. Sem dúvida alguma, viver uma vida minimalista nos permite ter mais tempo, mais espaço e mais recursos financeiros disponíveis para aproveitar com o que é realmente importante na nossa vida. Mas o minimalismo, a vida minimalista, vai muito além de se desfazer dos objetos das nossas vidas. Por isso que eu vou falar hoje, o vídeo é sobre isso, eu vou dar os 10 passos para que a gente comece a viver uma vida minimalista. O primeiro passo que eu acredito que a gente precisa adotar é entender que o estilo de vida minimalista é um processo, é uma jornada. A gente vai moldar a nossa vida com o que é importante pra gente, seja com os objetos, com as relações, com as atividades, enfim. A gente vai moldar a nossa vida com o que é importante pra gente. E por isso a gente precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento para entender o que é importante nas nossas vidas, o que faz sentido pra gente. É fato que em cada momento das nossas vidas, a vida vai mudando e nós também vamos mudando. Muitas vezes aquilo que fazia sentido pra gente há 10 anos, há 5 anos ou apenas há um ano, talvez hoje não faça mais sentido. Da mesma forma como o que hoje é importante pra gente, talvez não seja importante daqui a um ano, daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Por isso que é importante buscar autoconhecimento. Nessa jornada, minimalista, é importante se entender, olhar para si mesmo. Buscar tentar compreender o que é importante para você na sua vida. Porque quando você entende o que é importante para você, o que faz sentido na sua vida, o que te agrada, o que te traz felicidade, fica muito mais fácil de moldar a sua vida com o que é importante para você. E é claro que a consequência disso é que vai aumentar o seu nível de satisfação, porque você vai eliminar o que não é importante. O segundo passo é estabelecer metas. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos da importância de se estabelecer metas. Porque quando a gente não estabelece metas, fica tudo um pouco vago. A gente está indo para algum lugar, mas a gente não sabe muito bem para onde. Quando a gente estabelece uma meta, fica muito mais fácil de entender o que a gente está fazendo, de traçar uma rota, um plano e de seguir. Por exemplo, talvez você queira viver uma vida minimalista porque você deseja ter mais tempo para aproveitar com algo importante para você, ou as pessoas que são importantes na sua vida, ou para estudar, para adotar um novo hobby, um novo estilo de vida, enfim, não importa. Talvez você deseje mais tempo. Então você vai pensar e vai rastrear como que você tem gastado o seu tempo ultimamente, ou talvez você queira mais recursos financeiros para realizar um sonho, fazer uma viagem, enfim. Da mesma forma, você precisa entender como você tem gastado o seu dinheiro e tentar reduzir os gastos de alguma forma. Ou ainda, você deseja ter mais espaço para desfrutar, para utilizar como você queira. E aí, para isso, você precisa, então,
avaliar o seu espaço físico. Como que você tem organizado a sua casa? Como que anda esses objetos aí que talvez você não utilize? Quando a gente tem uma meta, quando a gente sabe o que a gente quer, tudo fica muito mais fácil, porque a gente já tem em mente o que a gente precisa fazer. E aí, os resultados vão vir muito mais rápidos e a sensação de bem-estar vai chegar nas nossas vidas muito mais rápido. Terceiro passo que eu acredito ser muito importante para se adotar o estilo de vida minimalista é entender que isso aqui é um processo, é uma jornada. A gente vai caminhando, é no dia a dia que a gente vai construindo isso. Essas mudanças repentinas, assim, tudo de uma hora para outra, achar que tudo vai acontecer sem uma transformação, sem adotar um novo hábito, um novo estilo de vida. Provavelmente, se você fizer tudo muito rápido, você não vai ver a diferença. Porque como você não adotou um novo hábito, como você não adotou uma mudança contínua, isso faz com que você volte para o que já era antes, ou seja, para a confusão, para a desordem. Para que a mudança aconteça, a gente precisa transformar isso em hábito. E o hábito, ele precisa ser construído. Você vai construindo novos hábitos. Por isso que é muito importante você entender que isso é um processo, é uma jornada. A transformação, ela vai sendo construída degrau por degrau, ou como eu gosto muito de falar daquela analogia de construir uma casinha, tijolinho por tijolinho. E aí, o quarto passo é traçar um plano. Então, quando você tem um objetivo, fica muito mais fácil você traçar um plano. Por onde você vai começar? Você vai começar pelo físico, pelos objetos na sua casa, pelo seu guarda-roupa, pela sua cozinha, pela sala? Por onde você vai começar? Definir por onde você vai começar e terminar, depois ir para outra área, fica muito mais fácil. Tem pessoas que acreditam que ir por vários locais ao mesmo tempo funcione para elas e tá tudo bem se assim funcionar para você. Mas eu acredito que a gente consegue enxergar uma transformação maior quando a gente vai fazendo por etapa. Um local, depois outro local, depois outro local, ou em uma área da vida, depois em outra, para aí sim adotando hábitos contínuos, mas hábitos que a longo prazo fazem uma grande diferença. Se você tem dúvida, não sabe por onde começar, eu criei aqui no meu canal uma série chamada Minimalismo por onde começar. É uma série onde eu passo por áreas na nossa vida e áreas na nossa casa, onde eu ajudo você, falo um pouquinho mais sobre cada local, sobre cada área da vida. Eu vou deixar aqui no card, na descrição, no primeiro comentário fixado, essa playlist para você assistir, eu tenho certeza que vai te ajudar. O quinto passo é o desapego, é se desapegar dos objetos ou das atividades, enfim. Essa aqui é a área onde a maioria das pessoas já vai para ela, sem entender os passos anteriores. A maioria das pessoas começa por essa área porque é o grande impacto visual que vai ter. É remover objetos de casa que a gente não usa, mas muitas pessoas também acabam procrastinando. Por quê? Quando a gente vai descartar, remover, desapegar, eu gosto de usar o termo desapegar, dos objetos, muitas vezes esses objetos eles carregam muitos sentimentos, muitas emoções e isso traz talvez muita confusão ali, são muitos sentimentos envolvidos. Com o tempo, a gente vai adotando a própria forma de se desapegar dos objetos, mas no início, eu sei que é um pouco confuso, eu já passei por isso. O que eu recomendo, que funcionou muito bem para mim depois de vários ciclos de organização e de desapego que eu fiz. O primeiro é escolher uma área. Eu acredito que quando a gente pega uma área, organiza essa área, se desapega dos objetos que a gente não vai utilizar mais, e quando a gente organiza essa área, a gente consegue ver uma transformação nela. E aí isso faz com que a gente se motive para continuar isso
em outras áreas da casa, em outras áreas da nossa vida. Além disso, duas recomendações muito importantes. Primeiro, objetos sentimentais. Objetos sentimentais são objetos que a gente gosta muito. Sabe aquele relógio que você ganhou do seu pai? Ou um objeto que alguém muito especial deu para você, ou de um momento especial na sua vida, não importa. Objetos sentimentais, todos nós temos. São objetos que nos remetem um tempo importante que vivemos nas nossas vidas ou que nos lembram de pessoas importantes nas nossas vidas. Eu sei, não quer dizer que você precisa de um objeto para lembrar de alguém especial ou de algum momento especial. Mas o que eu sugiro que você faça, que você pegue esses objetos sentimentais e coloque longe quando você for começar a fazer o desapego ou a organização. Separe esses objetos, deixe esses objetos longe dos seus olhos enquanto você estiver desapegando dos seus objetos ou organizando os seus objetos. Por quê? Quando a gente está organizando qualquer área na nossa vida, muitas emoções vêm à tona, muitos sentimentos, a gente pensa em muita coisa, a gente já tem muita coisa ali para avaliar. Isso gera confusão. Muitas pessoas, inclusive, acabam procrastinando a organização por causa disso. Porque só de imaginar que pode se desfazer de algum desses objetos que são especiais, ela nem começa. Por isso, pegue seus objetos sentimentais e coloque eles separados. Eu tenho um vídeo aqui no canal também explicando como fazer, eu vou deixar o vídeo aqui para você ver, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que são objetos sentimentais e o que fazer com eles. Outra coisa que também nos atrapalha bastante nesse processo de organização, de desapego, é que tem muitos objetos que a gente tem dúvida se vai ou não precisar no futuro. Então você pega o objeto e você não sabe, poxa, será que eu vou precisar dele no futuro? Será que eu não vou precisar? Você não tem certeza, você tem dúvida. E na dúvida você mantém o objeto, você não se desfaz. Para que a gente consiga fazer um desapego, um descarte consciente do que a gente está fazendo, sabe? Tendo certeza de que você não vai precisar desse objeto no futuro, essa é a melhor forma de se descartar de qualquer objeto. Eu sugiro que você mantenha uma caixa ou uma área de quarentena, o que for melhor para você, tá? Algumas pessoas têm espaço em casa e vão utilizar uma área, ou outras pessoas vão utilizar uma caixa de quarentena. E para que serve essa caixa de quarentena? Enquanto você está organizando a sua casa ou a área que você escolheu, esses objetos que você tem dúvida, você não sabe se vai ou não precisar no futuro, você coloca esses objetos na caixa de quarentena ou na área de quarentena. Aqui em casa, eu mantenho uma área de quarentena na minha cozinha, porque não cabe uma caixa organizadora, e no meu quarto eu tenho um cesto organizador e coloco lá. O interessante da caixa ou da área de quarentena é depois que passar um período, e aí você que estipula o período, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, você que deve avaliar quanto tempo que os seus objetos devem permanecer nessa caixa ou nessa área de quarentena. Por quê? Depois que passar esse período que você vai determinar, você volta na sua área ou na sua caixa de quarentena e aí sim, de uma forma muito consciente, você vai entender que durante aquele período você utilizou ou não utilizou aqueles objetos e aí você vai entender se você precisa desses objetos na sua vida e se você precisar, tudo bem, você volta a eles para o armário, para o guarda-roupa, enfim, ou se você não precisou daqueles objetos naquele período, você pode então descartá-los, desapegar deles de uma forma muito consciente, porque você sabe que não vai mais precisar deles. Sem dúvida alguma, a caixa ou a área de quarentena é uma das melhores formas de conseguir fazer um descarte consciente, tendo certeza que você não vai precisar desses objetos no futuro. Eu tenho vídeo aqui no canal falando mais sobre como funciona a área ou a caixa de quarentena e também tem vídeo mostrando descartes que eu fiz, entendendo esse processo. Vale a pena ver porque é como eu faço na prática. Esse processo de organização, ele é muito
importante para que a gente consiga remover o que não é mais útil nas nossas vidas. Mas para que isso se torne um hábito, a gente vai para o 6º passo, que é criar ciclos de organização ou de desapego. Por que ciclos de organização? A Marie Kondo, no livro dela e no documentário dela, que é a Magia da Organização, ela fala para criar o dia da organização como se fosse um grande evento. Mas eu particularmente acredito que os ciclos de organização, eles precisam ser criados com um hábito até que isso se torne natural para a gente. Porque quando a gente faz uma mudança muito grande, muito transformadora, sem adotar um hábito, uma rotina, provavelmente a bagunça vai retornar. Mas tudo bem, se funciona para você, que bom. O que eu recomendo é que você crie ciclos de organização. Como? Quando? Você vai entender com o tempo o que funciona melhor para você. O que funciona para mim hoje é fazer entre as estações. Por exemplo, outono, inverno, primavera, verão. Isso funciona muito bem no meu guarda-roupa, porque eu consigo ver o que eu usei entre uma estação e outra. Já na cozinha, eu estabeleço períodos menores, porque eu tenho contato diário com o que eu estou fazendo ali na cozinha. Mas nada me impede também de fazer trocas ou substituições por qualidade. E para isso eu utilizo uma técnica chamada one in, one out, que é quando está saindo algo velho, da mesma qualidade ou da mesma categoria, está entrando algo novo. Dessa forma eu consigo manter a ordem, né? Esses ciclos de organização funcionam mais ou menos como uma cebola. Cebolinha onde você vai tirando pétala por pétala até que fique somente o que é essencial na cebola, né? Eu acredito que funciona mais ou menos assim na nossa vida também. A gente vai criando ciclos de organização, ciclos de desapego, até que fique na nossa vida somente o que é essencial e dessa forma a gente vai construindo hábitos saudáveis. E para isso, para manter tudo isso daí, a gente precisa então do 7º passo, que é tornar as nossas compras conscientes, intencionais. Isso aqui a gente está falando de remover da nossa vida o que não é útil, o que não nos agrada, o que não nos faz feliz. Também é importante controlar o que vai chegando. Nas nossas casas, nas nossas vidas, vão chegando muita coisa que não é útil, que não é essencial. Você precisa fazer um filtro disso, né? Como? Tornando as suas compras mais intencionais. Entendendo por que você compra, quando você compra. Você compra quando você realmente precisa ou você compra naquele calor da emoção? Ou talvez você se sinta às vezes um pouquinho chateado, magoado, ansioso, ansiosa e aí vai lá e acaba comprando. Ou você não pode ver uma plaquinha escrito promoção que você vai lá e compra também. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender por que a gente compra. E tornar as nossas compras intencionais faz com que a gente pense 2 vezes antes de comprar. Comprar o que é essencial é importante e para cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa vai ter os seus produtos essenciais. E é muito válido, então, criar listas do que comprar. E eu não vou nem falar aqui de ir até o mercado para criar listas, porque eu não saio mais de casa sem ter uma lista de compra. Isso faz com que eu torne o meu consumo mais consciente, faz com que eu economize dinheiro, diminua o desperdício, mas essas listas de compra vão muito mais além. Objetos de casa, roupas, enfim, tudo. Se a gente cria uma lista, isso é importante porque faz com que a gente pense 2 vezes antes de comprar qualquer objeto. Faz com que a gente economize o nosso dinheiro e faz com que a gente não volte a acumular a nossa vida com tantos objetos. O 8º passo é fazer com que a gente estenda esses hábitos de criar meta, de desapegar de objetos, também utilizar essa essência, né? A essência disso nas nossas atividades. Lembra lá no início, quando eu falei que talvez um dos seus objetivos seja ter mais tempo para aproveitar com algo que é importante para você? Pois é, nesse passo 8
É importante você avaliar como você tem gastado o seu tempo hoje. Você tem gastado o seu tempo com atividades repetitivas? Ou você tem gastado o seu tempo com atividades que não são tão importantes para você? É importante avaliar como que a gente tem gastado o nosso tempo. Porque uma coisa é fato, eu, você e qualquer pessoa no mundo temos a mesma quantidade de horas no nosso dia. É 24 horas para todo mundo. Agora, como que a gente gasta essas 24 horas? Como que a gente tem utilizado o nosso tempo? Isso que é importante a gente avaliar. Por isso, pensar em reduzir essas atividades que não são tão importantes é um grande passo também. O nono passo é, além de estender isso para as atividades, é estender para as relações. Muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento com outras. Muitas pessoas têm pessoas tóxicas em suas vidas e têm dificuldade de dar um freio nelas, de dar um stop, ou às vezes até de cortar relações. Eu entendo. Mas faz parte de se levar uma vida mais intencional, uma vida minimalista, uma vida satisfatória, tentar reduzir o impacto dessas pessoas, da influência dessas pessoas na sua vida. Por isso que é importante você começar a avaliar. Mas vá com calma, vá devagarzinho. Lembra, é uma jornada, você não precisa fazer tudo de uma vez só. O 10º e último passo é compreender que a vida minimalista é uma jornada de vida. Ela pode ser muito benéfica se você implementar na sua vida, mas ela precisa de algumas coisas. Primeiro é compreender que é uma jornada, é entender que muitas vezes você vai precisar ter paciência com você mesmo, ou paciência com outras pessoas, porque talvez você esteja buscando uma vida mais intencional e algumas outras pessoas não vão entender o que você está fazendo. É entender que quando a gente está removendo o que não é importante para a gente passa a valorizar muito mais o que a gente tem, porque a gente passa a enxergar a beleza da simplicidade, a beleza das coisas que são importantes para gente, que são importantes na nossa vida. E a gente passa também até a utilizar todos esses passos, esses ciclos aqui, para realizar algum objetivo. São muitos benefícios. Mas quando a gente encara isso como uma construção de vida, uma construção de vida minimalista, fica mais fácil de compreender toda essa jornada, todo esse processo. E se você está nessa jornada, se você está buscando uma vida minimalista, se você deseja se tornar mais produtivo, mais produtiva, estou aqui para te ajudar. Se você é novo ou é nova aqui no meu canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço muito a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.